Tá? Hoje eu vou... Bom, o mercado aí tá mais ou menos calmo lá fora, tá? Temos aí a DR da Petrobras está subindo bem aí no pré-market, deve ter saído alguma notícia, enfim, tá? Esse aí é o mercado. E o mercado é sempre assim, ele vai, ele volta, nós nunca sabemos para que lado que ele vai. Agora, é importante que na hora que você vai fazer alguma operação, bota um limite para suas perdas, e depois você recupera isso, tá? Bota um limite, tal ponto eu estopo, ou então em tal ponto eu entro, bota um limite, tá? Uma coisa que eu aprendi em relação a ponto de entrada é o seguinte: se você estipulou um ponto para você entrar para comprar um ativo, compra ativo naquele ponto, tá? Reserve um dinheiro e compra. Eu perdi a chance de comprar o Citibank quando estava abaixo de $1. Depois foi para 130. Perdi a chance de comprar a Eternit no R$ 2. Quando eu falei que no R$ 2 eu compro, porque estava 20 na época que eu falava muito sobre a Eternit. Chegar no 2 eu compro. Já que a Eternit é uma empresa boa, estava passando por uns problemas lá, principalmente em relação à legislação lá do cimento crisotila. Falou, essa empresa ela vai começar a ter problemas, né? Isso já foi avisado quando estava 20. Aí, como o pessoal saiu lá no 17, 16, 15, depois veio a 2, falei, no 2 eu compro e eu não comprei. Depois voltar até 33. Então, se você estipulou um plano, segue o plano, tá bom? Segue o plano. Tá? Bom, e falando sobre legado. Na terça-feira, aconteceu o seguinte. O meu filho acordou meio dodói. Né? O mais velho, claro que ele acordou mal. Ele estava mal, ele estava tentando se vestir, né? E eu falei, cara, você tá meio ruim aí, cara. Não, fica em casa hoje, né? Não vai para escola hoje, fica, descansa em casa. E aí o que aconteceu? Aí ele falou, não, papai, então espera um pouco. Ele foi lá pegar umas coisas lá, né? E falou, precisa entregar isso na escola. Eu preciso entregar por quê? Aí era um monte de palitos, envernizados, porque faz parte do meu trabalho. Senão os meus colegas vão ficar sem nota. Olha só, olha, aquilo me deixou com a certeza, tá, de que eu estava fazendo a coisa certa, educando ele a ter bons princípios, né, e que ele tinha a responsabilidade. Ele mesmo, eu não pedi isso para ele, eu não perguntei para ele, você tem alguma coisa que eu entregar na escola? Não, ele se propôs, papai, tem que entregar isso. Tem que entregar isso para o Jordano ou para a Lívia, porque eles fazem parte da minha equipe. Eu fiquei tão contente com isso. E aí, no caso, né, o meu filho mais novo, o Edward, acabou levando o material para os colegas, levou lá para os colegas, para que eles não ficassem sem nota. A pergunta é, que legado que você está deixando? Que legado você está deixando para gerações vindouras? Você está deixando um bom legado ou você está deixando eles herdarem problemas? Tá? Recentemente eu tive uma conversa bem longa com um cliente meu, né, e ele tem muitos imóveis em uma região, vamos dizer, é uma região difícil, complexa, vamos dizer, de natureza complexa. Né? É uma região difícil, até perigosa a região, só que é o seguinte, ele domina bem, ele é o cara que conhece a região, então ele não tem perigo. Já tem os filhos formados, um no Canadá, acho que um no Canadá, outra nos Estados Unidos. Ele sempre estava fazendo muitos negócios lá com os imóveis dele, e aí eu fiz o seguinte questionamento, assim, olha, o senhor mexe com os imóveis, o senhor conhece bem, é um mercado difícil onde o senhor está, mas o senhor conhece bem. Mas me fala uma coisa, né, você já pensou, né, se um dia você não estiver mais aqui, se os seus filhos vão ter que vir aqui para resolver as pendências desses imóveis? Ele falou assim, poxa, meus filhos, alguns eles não sabem nem os imóveis que eu tenho aqui. Então imagina se um dia acontece alguma coisa e a pessoa vai para o outro mundo. Né? Quem é que vai tocar aquilo? Quem é que vai vir resolver? Imagina os filhos, eles já têm uma carreira assim, muito promissora nos Estados Unidos e no Canadá. E cada um vem 2 vezes por ano visitar o pai aqui. Eles já estão bem. Será que eles vão voltar para tentar resolver esses problemas? Pois a gente tem casos aqui, onde trabalha com orientação financeira, né? E aqui tem casos que se chegam aqui que são assim aterradores, aterradores. Não no sentido de um filme de terror, mas por exemplo, um cidadão lá tem um negócio, por exemplo, né? E o cara vem a falecer, vem a óbito, né? Um dia todos vão partir.
E quando você vai ver como é que vai desembaraçar aquele negócio que ele tem, é tão complexo e que ninguém consegue resolver aquilo. E aí fica aquele inventário anos após anos. Né? Isso é muito comum acontecer. Então, eu falo o seguinte, não deixe problemas para gerações futuras. Não deixe problemas. Tá? Se você tem um problema, por exemplo, olha, você está com um problema, cara, vai resolvendo ele, não deixe para gerações futuras. Não fique arrastando para a geração futura. Ontem mesmo conversei com um investidor, né? Ele fez lá os investimentos, fez investimentos em outro estado. Né? E o investimento não foi muito bem. Não foi muito bem, veio o Covid, né? E eu comentei com ele assim, o senhor já pensou em vender lá o imóvel? Falei, já pensei e tal. Falei, poxa, mas acelera isso. Acelera isso, porque talvez os seus descendentes, a sua geração, os seus filhos, não tenham vocação para tocar aquilo. Né? E era um projeto maravilhoso, gente. Era um projeto de produção agropecuário, né? Aí no estado lá do norte. Tá? Então, não deixar problemas para os seus filhos. Isso é muito importante. Tá? O meu pai, ele tinha algumas pendências lá no Pará, eu até lembro, aí nos momentos finais, ele falou, nossa, tem algumas pendências lá no Pará, deixa eu resolver isso daí. Pegou, resolveu, passou uma escritura lá para ele tinha um terreno lá no Pará, tinha um valor baixo, tá? Para a época. Ele pegou, conversou com um amigo que morava lá, olha, eu vou passar essa escritura para você, você só paga aí a documentação e me dá uma graninha, até deu uma graninha boa até, na época, né? Deu até para comprar um sobrado pequenininho, né? Lá no Guarujá, É bem, sabe, esse sobrado bem simplesinho, assim, à beira de praia. Não tinha um valor muito significativo, mas pelo menos ele não deixou o problema para frente. Imagina, né? Depois que ele tivesse partido, né? Ele teve uma sequência, teve um ataque cardíaco, um derrame, ficou lá mais ou menos 10 meses indo do hospital, voltando, né? Então, imagina se ele tivesse deixado isso para eu e meu irmão resolver, uma vez que, quando ele veio a falecer, claro, sempre vai ter muito problema para resolver. Geralmente, o inventário, o próprio enterro, a cremação, enfim, tá? Você tem vários. Imagina ainda ter que ir atrás daquilo lá com uma documentação precária. Porque foi uma documentação do tipo, sabe aquelas documentações bem precárias que o cara só assina um papel, coisa desse tipo? Poxa, tinha que resolver. Não podia deixar para frente. Né? Ele também tinha um terreno lá na região da Zona Leste, chama de Jardim Fernandes. Ele também foi lá resolver. Não, deixa eu passar logo essa escritura aqui, resolver, para não ficar pendência. E aí, quando o dia que ele partiu, né, ele não deixou nenhum problema. Não deixou nenhum problema, nem para mim, nem para o meu irmão. Tá? Nenhuma pendência, nenhuma dívida, nenhum ativo problemático. Ele sempre foi uma pessoa assim, olha, eu não quero dar trabalho para vocês. O que eu quero deixar para vocês é o resto de suas vidas. É isso que ele queria deixar, o resto das nossas vidas. Né? Bom, enfim, tá? Acho que esse é um bom conselho. Tá? E falando um pouquinho sobre um legado, eu gostaria de fazer uma homenagem a um cidadão chamado Bachelier. Tá? Bachelier. É assim que se escreve. Tá? O Bachelier, ele foi um matemático, um grande pensador da época dele, só que ele nunca foi reconhecido. Ele nunca foi reconhecido. Os modelos matemáticos dele, por exemplo, conseguem fazer cálculos, né, que prevêem, por exemplo, um preço negativo para um ativo. Isso mesmo, um preço negativo para um ativo. Lembra lá no Covid? No Covid, o que aconteceu com o petróleo? O petróleo chegou a ficar com a cotação negativa, gente. Chegou a ficar com a cotação negativa. Poxa vida, como é que um ativo pode ficar com uma cotação negativa? Realmente é assustador. Como é que um ativo pode ficar com cotação negativa? Mas pode. Essa é a realidade. Pode sim ficar com cotação negativa quando? Quando esse ativo tem entrega física. Isso aconteceu no petróleo. Né? Então, os modelos de Bachelier, por exemplo, prevêem até cotações negativas. Mas eu olhei aqui, tanto na Nasdaq como na Chicago, né? Eu não estava encontrando aqui algumas opções com preço negativo. Por que alguém compraria, tá, uma opção, uma put com preço negativo? Por que você compraria uma opção com preço negativo? Então vamos lá, olha só.
o Bachelet era um cara, assim, muito além do seu tempo. Tá? Infelizmente, ele não foi reconhecido, né? 70 anos depois, o modelo de Black and Scholes dominava, mas o Bachelet nunca foi muito, vamos dizer assim, ele nunca foi muito bem visto, nunca foi estudado por ninguém. Pouca gente estudou Bachelet. E hoje os modelos que são usados para precificação se aproximam aos modelos utilizados por Bachelet. Né? Mas vamos pensar, por que você compraria uma put com preço negativo? Porque em alguns ativos pode haver colapsação. Pode haver uma colapsação. E se um ativo sofrer uma colapsação, o que você faria? Bom, quer dizer que você teria que pagar para poder vender ele. Você teria que pagar para poder vender ele. Tá? Lembra lá no momento, né, nos momentos áureos do Covid, teve um cidadão que fez uma operação lá nos Estados Unidos e acabou comprando contrato de petróleo bem barato e ele ficou negativo. O contrato de petróleo ficou negativo e aquilo tinha entrega física. O cara ficou saiu devendo, acho que uns 18 milhões de dólares na época. Claro que isso aí ficou impagável para o cara, para o cidadão. Tá? Agora, de onde que foi o erro? O erro foi da Bolsa? Foi da Bolsa ou foi uma situação assim de um cisne negro? Só que aconteceu, esse cisne negro aconteceu. Tá? O pessoal gosta de usar o termo cisne negro, eu não gosto muito desse termo, tá? Vamos dizer que seria um evento extraordinário. Tá? A história do cisne negro é que até mais os 1700 e pouquinho, todos os cisnes eram brancos, porque não tinham descoberto a Austrália, na Oceania. E no dia que, quando descobriram a Oceania, viram que tinham cisnes negros lá. É por isso que utilizam esse termo cisne negro quando é um evento muito fora daquilo que nós estamos acostumados. Tá? Mas o fato é o seguinte, o fato é que o mercado ele é muito, muito imponderável. Tá? Tem um cidadão, que ele é cliente meu, ele também, né, deixa um legado muito importante. Deixa um legado muito importante. Ele falou que ele fez um negócio lá, né, e ele resolveu, vamos dizer assim, ele saiu ileso, tá, de um grande do Covid. Saiu ileso do Covid. O que ele fez na época do Covid? O que ele fez? Ele fez o seguinte, ele pegou a gente operava naquela época um ativo chamado BRZU. Tá, gente, o BRZU, para vocês terem uma ideia, ele estava dando 6% por semana. Era um ativo que a venda coberta dava 6% por semana. Gente, só que isso daí era um absurdo, porque 6% por semana, né, em 12 semanas, praticamente, em 12 semanas se dobraria o capital. E efetivamente foi isso que foi acontecendo. Inclusive, a gente tem uma conta que fez isso daí, lá no BRZU, e estava ganhando em média 6% por semana. Só que teve um dia que colapsou. Esse ativo, que estava lá na faixa de 40 e pouquinho, né, ele veio para coisa aqui em torno de 80 centavos. Ele colapsou. Não ficou negativo, gente. Não ficou negativo esse ativo aqui. Né? Então, e era, né, bem essa orientação que se dava. Gente, olha, coloca só bem pouquinho, vai tirando lucro. Quem foi tirando lucro se deu muito bem, porque isso daqui perdurou durante 30 meses. Perdurou durante 30 meses esse ganho. Só que esse cidadão fez o seguinte, ele falou assim, olha, professor, isso não existe. Uma hora vai dar porcaria. Vai dar porcaria. O que ele fez? Então, estava na faixa lá entre 40 e pouquinho. Ele pegou, ele encheu a mão na put do 10 dólares. Só que a put do 10 dólares na época, custava, assim, para um ano, gente, para um ano, custava em torno, né, de mais ou menos 50 centavos. 50 centavos na época. Mais ou menos 50 centavos. Ele pegou, acho que é de um ano, ele pagou mais uns 50 centavos. Assim, olha, o BRZU tá 40. Eu vendo uma call, dá 6% numa semana. A rolagem semanal, desculpa, esse 6%, desculpa, não é o prêmio, é a rolagem. A rolagem dava 6%. Ou seja, conseguia reproduzir. Porque uma coisa é você fazer uma venda coberta, e nessa venda coberta você percebe o seguinte, que nessa venda coberta você consegue ganhar, por exemplo, ó, essa venda coberta que eu faço aqui, eu consigo ganhar 5%, 6% da entrada. O problema é que a rolagem não é 6%.
Se você tem 6%, né, na linha do dinheiro, a rolagem geralmente é 3,5%, 60% do que você consegue de taxa. Né? Mas 6% era a rolagem. Era a rolagem na linha do dinheiro. Tá? E um pouquinho fora, em torno de 4%. Ele falou assim, ó, cara, isso aqui não existe. Tá? Então, estava dando lá $1,80, $2. O que ele fez? Ele pegou, falou assim, olha, eu estou aqui comprado em 5 quilos, 5 contratos, 10 contratos, enfim. Né? Não sei exatamente o valor que ele tinha lá. Mas era em torno aí, como cada contrato, né, são 100 opções, era de $4 mil, $4.000, né? Ele devia ter lá em torno de 10 contratos, só que travado. Né? E ele pegou e os ganhos ele foi comprando essa put aqui. E aí, quando colapsou, ele não ficou milionário com isso daí. Tá? Ele estava mais ou menos de 1 para 3, mais ou menos. Cada venda coberta tinha 3 dessa put. E ele saiu ileso e conseguiu ficar lá 30 meses. Ele não ficou todos os 30 meses, então de 20 e poucos meses, né? Ganhando em torno de 4 a 5% toda semana em cima da posição. É aquilo, né, gente? Qualquer que seja o seu. Por melhor que seja a sua operação, em algum momento vai dar errado. Em algum momento vai dar errado. E nesse momento que dá errado, é muito importante você fazer o seguinte: ter, né, já o quê? O guarda-chuva da operação. Cara, começou a ficar muito ruim, cara, estopa a posição, tá? Mas importante, o seu próximo passo qual que é? É sempre operar travado em algum ponto. Tá? Olha, vender call, tá certo? Vender call não dá, cara. Ficar vendido em call a seco não dá. Tá? Se você vender o call a seco, vai chegar num ponto, né? É melhor você fazer o seguinte: você pegar bater um ponto, você estopa lá, tá? Agora, para baixo é mais tranquilo. Para baixo é mais tranquilo, tá? Eu vou mostrar aqui uma operação aqui, tá? Que é o seguinte, tá? Esse daqui são o fechamento aqui do SOXL, tá bom? Tá? Então, isso daqui, vou pegar aqui isso daqui é o seguinte, o fechamento. Então, olha só, esse aqui é o fechamento de ontem, faltando um dia para o vencimento. Esse daqui faltam 5 dias e esse 10 dias para o vencimento. Tá? Olha só que coisa interessante. Isso daqui, não considere isso porque isso daqui já venceu. Mas olha só se você tivesse for fazer uma venda coberta. Fechou ontem 36,20. Olha só a call da venda coberta do 36. Dá $2, né? Dá $2. Se você quiser, você poderia até vender a put. Ó. Vendo a put é como se você estivesse fazendo uma venda coberta. Só que o problema é que se o negócio desabar, ou então chegar até, vamos dizer aí, ficar no absurdo de ter cotação negativa. Cotação negativa, tá certo? Então, se não tiver uma cotação, né, então seria bom você colocar uma tampa nisso, colocar uma proteção. Então, vai lá na opção, por exemplo, dos $5, por exemplo, compra uma opçãozinha, deve dar 50 centavos. Aqui, na primeira rolagem que você tiver aqui, olha só quanto que deu essa rolagem da put do 36. Vamos supor que você resolveu vender put do 36. Poxa, você compra uma, recompra no 46, vende no $2. Já deu 1,50. Então, peguei esse 1,50 que você ganhou, você ficou vendido em put para fazer rolagem, ou fez boost horizontal, por exemplo. Esse boost horizontal dá para fazer 3 com 4 aqui. Compra 3, né, do dia 13 e vende 4 do dia, no dia 6. Tá? Vamos supor que chega lá no vencimento, fica essa mesma condição aqui. Aí vai dar, se você tiver que comprar 4 de volta desse e vender 3, você vai receber aí, deixa eu ver, $4. Pronto, pega esses $4, gente. Pega esses $4, compra lá uma opçãozinha ou do 15, ou do 5, ou do 10. Não tem problema, um desses dois aí. Pronto. O do 15, do 5 vai dar 50 centavos. Do 10 dá 1,50. Você pode comprar o do 10. Compra lá o do 10, pronto. Você já protegeu a sua operação, né, para uma perda finita. Uma perda finita. Bom, aí sim você começa a falar, então faz sentido. Poxa, porque o straddle aqui, gente, o straddle aqui é um negócio absurdo, o straddle. O do 36, olha o quanto que vale o straddle aqui. 4,14. Se pegar aqui esse cara com esse cara aqui, vai dar 4,14 na linha do dinheiro, dá 10%. Teoricamente, se você fizer uma venda coberta com o straddle protegido lá embaixo,
Pô, se o mercado subir sobre o seu capital, você vai ter quanto de ganho? Vai ter um ganho absurdo, gente. O ganho que você vai ter aí é algo em torno aí do quê? Deixa eu ver aí, né? Vai ter em torno de 11% numa semana. Então, é possível você tirar 11% numa semana? É até possível. Tá? Tem gente que faz trava horizontal de linha, mas olha, o que eu vejo aqui é o seguinte desse ativo aí. Tá? Não é bom você comprar o ativo, porque o ativo ele tem um problema. O ativo tem um problema muito sério. O ativo, né, ele pode ficar negativo. Então é melhor você comprar uma call. Se você comprar, por exemplo, uma call do 10, por exemplo, uma call do 10, para 2 anos, ele carrega um prêmio de mais ou menos 1,50 só. Então, eu acho que compensa pagar esse 1,50 a mais, né, e ficar, em vez de você comprar o ativo, comprar a call dele. Eu acho que é válido isso daí. Eu acho bem mais válido, e aí também o seu risco aí é muito menor. E você tem que aproveitar o potencial que esse ativo te dá. Esse ativo te dá o quê? Um potencial muito grande, o quê? É principalmente com as solagens. Né? Fez uma venda coberta, meu, aqui é $2 para queimar em uma semana. Em uma semana, tá? Chegou lá perto, né, perto do vencimento, ó, aqui deu $1, aqui é 46 com 2, né? Aqui vai dar o quê? $1,50 mais ou menos a rolagem. Vamos só aguardar o fechamento, né, dessa semana, de hoje, de quanto que ficaria até os momentos finais, tá? Como tá 36,20, 36,20, e esse daqui é do 36, ainda tem 46 centavos para queimar. Tá? Tem 46 centavos para queimar aqui, ou seja, quase aí 1%, para mais do que 1% para queimar. Esse, pois, não vale a pena você levar até o final. Mesmo aqui, quem está na call, por exemplo, vale, porque essa call aqui, como fechou 36,20, tem 80 centavos ainda de extrínseco. Tá? Então, é isso aí, gente. Tá? Continuar estudando aí, vamos deixar aí as coisas leves aí para a posteridade, né? E fazer todas as operações cobertas. Mesmo que você queira vender put, eu quero ficar vendido em put de não sei o quê. Quero ficar vendido na put na linha do dia. Pode vender. Pode vender, mas trava lá embaixo. Trava lá embaixo numa put, qualquer put. De 2 anos para frente, não tem problema, tá? Mas que você possa se proteger caso o mercado desabe, tá bom? Eu já estou, assim, um pouco cansado. Cansado não, né? De ver muita coisa assim que não deu muito certo no mercado por conta o quê? De irresponsabilidade e de alavancagem. Eu também, grande parte do meu tempo, eu alavanquei. Eu só que eu alavanquei e deu certo. Esse é o medo. Quando a alavanca dá certo, nós temos aí uma síndrome de invencibilidade. E disso eu tenho muito medo, porque muitas pessoas também estão com essa síndrome. Não tenho essa síndrome aí, tá bom? Quer fazer busca horizontal com put? Pode fazer. Mas coloca uma tampa lá embaixo. Compra lá uma opçãozinha do 5 ou do 10, lá do SOXL, porque aí pelo menos se vier a colapsar o ativo, pelo menos você ainda sai vivo e sai com uma graninha no bolso ainda, dependendo da situação. Valeu, gente? Então é isso aí. Tá? Eu não sei, não faz sentido você falar assim, eu vou comprar esse do 10 ou do 15. Não, esses são muito caros. Compra lá do 5, que é 50 centavos, compra duas. Porque se realmente der uma colapsação no ativo, vamos supor que o ativo caia 20% num dia. É o ativo principal. O SOX vai cair 60%. Vai cair 60%. Então, se ele está lá no 40, cai 60%, já vai para o 24%. Tá? É bem provável que ele recupere como aconteceu. Como aconteceu, ele recupera muito rápido. Tá? Mas se acontecer realmente uma colapsação, de ele chegar a vir a valer um valor negativo, porque colapsou, então até já fizeram aí teve um dia aí que fizeram um comentário aí, assim, poxa, e se ele ficar negativo? Teoricamente, se um ativo leve de 3 vezes, se cair 33%, ele cai 100%, né? Leverage vezes 3. Eu acredito que a gestora deva ter alguma forma de stop lá. Deve colocar uma tampa lá embaixo, algum tipo de proteção para ele não ficar negativo. Que algumas gestoras já estão começando a fazer isso, porque justamente chegou a ter fundos, ETFs, negativas aí no Covid. Tá? Chegaram a ficarem negativos, ou então ter uma colapsação extremamente violenta. Mas é bom nós nos prevenirmos contra isso daí. Valeu, gente? Um abraço aí para todos e bora estudar para vencer o mercado.